Nós vamos meditar na palavra de Deus, e o texto que nós vamos usar, meus irmãos, os irmãos aí da mídia, é na versão ARA, tá certo? Eu vou usar a versão ARA, no capítulo 9 de 1 aos Coríntios, a partir do versículo 23, do 23 ao 27, mas não projete agora, só para vocês deixarem no ponto aí, por favor, tá bom? Uma alegria nós estarmos juntos, meus irmãos. Estar na casa de Deus com os irmãos é motivo assim de muita alegria, de muita satisfação. Quando nós vemos os irmãos juntos em comunhão, seja no culto da quarta-feira, na escola bíblica, ou no domingo à noite, é assim motivo de muita alegria para nós. Nós devemos nos alegrar muito em celebrar a Deus com os nossos irmãos, em cultuar ao Senhor com os nossos irmãos. Isso deve assim fazer parte da nossa vida, da nossa determinação, dos nossos alvos, dos nossos objetivos. Faz alguns anos já que eu tenho pessoalmente interagido com algumas frases que eu julgo que são importantes para a minha vida. Frases que eu carrego comigo e que eu estou sempre as usando. Na verdade, são perguntas que eu julgo importante para a minha trajetória de vida, para a minha caminhada com Deus, para a minha caminhada na fé em Cristo Jesus, com a palavra de Deus. Inclusive, essas frases ou esses jogos de frases que eu vou citar aqui, eles também fazem parte da minha vida de oração, da minha oração cotidiana. Essas frases também fazem parte da minha vida no sentido da vida de oração, tá certo? E elas são monólogos assim interiores, aquelas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, sabe? Tem os monólogos interiores e tem os monólogos exteriores. Os interiores são quando nós falamos com nós mesmos, e nós respondemos para nós mesmos. Com Deus não existe monólogo, a gente sabe disso. Na oração é diálogo, né? Mas eu comigo mesmo é um monólogo. Existem os monólogos exteriores, quando eu interajo com alguma coisa, com o mar, com a natureza, que eu converso com a natureza, não sei. Claro, a natureza não vai me responder, mas são frases assim importantes. Por exemplo, como eu estou correndo a vida cristã, a carreira da fé? Eu pergunto para mim mesmo, como eu estou correndo essa vida cristã? Onde eu quero chegar fazendo o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo? Onde eu quero chegar com o que eu estou fazendo? Com a maneira que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo de fato glorifica a Deus? Glorifica a Deus o que eu estou fazendo? Deus se alegra com o que eu estou fazendo? Deus tem prazer no que eu estou fazendo? Como eu estou correndo a carreira da fé? Como eu estou interagindo comigo mesmo nessas responsabilidades? Eu estou tendo, por exemplo, cuidado comigo mesmo e com a doutrina de Deus? E com a sã doutrina? Eu tenho cuidado de mim? Eu tenho cuidado da doutrina de Deus, da sã doutrina? Essas perguntas, elas têm norteado a minha vida já faz bastante tempo. Sabe, meus irmãos, essas perguntas, elas fazem parte, especialmente das cartas pastorais, de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Elas estão lá, explícitas ou implícitas, nessas cartas. E elas vão fazer parte
da nossa reflexão de hoje. Eu não vou pregar, como eu já disse, eu vou pregar em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 ao 27, mas essas perguntas vão estar implícitas nessa mensagem, nesse sermão, nesse sublime, simples sermão. Porque como eu estou correndo a vida cristã, o que eu quero ganhar, o que eu quero realizar, o que eu estou fazendo com a minha vida de fé, o que eu estou fazendo, como eu estou agindo, glorifica o meu Deus, tá certo? Eu quero chegar onde mesmo, fazendo o que eu estou fazendo, do modo que eu estou fazendo. Onde eu quero chegar? Vamos ler então 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 23 ao 27, na Ara, amém. Obrigado, irmãos. Vamos lá, queridos. Eu vou ler ali na televisão mesmo. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal modo, de tal maneira, que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Curva a sua cabeça um pouquinho, queridos, vamos falar com Deus. Querido Senhor, obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos como igreja, como aqueles que foram chamados para fora, como aqueles que são chamados para fora do mundo. Muito embora nós estejamos vivendo aqui nesse mundo, uma passagem, uma vida breve, rápida, a nossa vida é tão breve, tão rápida, Senhor, ela passa tão rápido. Daqui a pouco nós estamos idosos, isso não custa muito, não demora muito, e nós nessa época, com certeza somos assim mais reflexivos, e pensamos de que modo nós estamos vivendo, como nós estamos vivendo a carreira da fé. Senhor, a Tua palavra está diante de nós vamos meditar nesse texto das Sagradas Escrituras, dado a esse homem, Paulo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, um homem que deve, com certeza, ter o nosso grande respeito, o apóstolo Paulo, pela vida que ele vivia, pela carreira que ele corria, pela fé que ele professava, como professava, Senhor. Nos ensina nesse texto sagrado, nessa noite. Pedimos a Tua bênção, a Tua misericórdia. Nós não temos capacidade de extrair tudo que esse texto transmite a nós, mas nos revela aquilo que nós precisamos nessa noite, um pouco desse pão, Senhor, para que nós possamos viver uma fé viva, uma fé operante, uma fé onde nós possamos estar firmes na presença de Deus em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode tirar aí o texto, depois eu vou vê-lo novamente. Nas palavras que nós lemos nesse texto, escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, Paulo aqui, ele estava supondo, com certeza, que a igreja de Corinto estava familiarizada aqui com os jogos atléticos.
sabe, estava familiarizado com os jogos atléticos. E de fato, ele estava correto. A cidade de Corinto estava sim familiarizada com esses jogos atléticos aqui. A cidade de Corinto foi uma das cidades mais importantes no mundo para o mundo desportista, o mundo desportivo. A cidade tinha o conhecimento do que Paulo estava falando de fato. Então, ao escrever aos Coríntios aqui, é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: ouçam aí, ó. Os jogos são realizados em nível terreno. Os atletas correm, lutam, treinam, praticam e se privam apenas nesse nível. As suas visões são extremamente limitadas. Eles enxergam somente até o ouro, somente até a medalha. Eles enxergam somente até o troféu que eles vão erguer. Nós devemos enxergar além do ouro, além do prêmio terreno, além do troféu que nós levantamos quando participamos de qualquer competição. Temos que enxergar, que chegar a um nível superior, temos que transpondo os esforços e triunfos temporais e terrenos dos Jogos Olímpicos para um nível mais elevado, para o nível da vida espiritual, da vida eterna, da vida gloriosa, ao lado de Cristo Jesus. Portanto, quando nós estivermos vendo jogos assim atléticos, nós vamos saber que todos eles estão correndo atrás de um prêmio, não é? Eles querem ser campeões, eles querem ganhar. Quando nós virmos um atleta, meus irmãos, lutando, nós visualizemos outro tipo de luta. Quando ouvirmos sobre os treinamentos pesados dos atletas, do sacrifício duro que eles realmente fazem, da negação de tantos prazeres para eles ganharem um ouro perecível, que vejamos outro tipo de treinamento, que vejamos e que enxerguemos outro tipo de sacrifício para os quais nós somos chamados. Quando nós vimos esses atletas sorrindo pelo ouro em seu pescoço, meus irmãos, erguendo o prêmio, erguendo o troféu, a coroa da glória, quando nos emocionarmos com as vitórias deles, nós devemos nos lembrar da emoção que deve permear o nosso coração ao andarmos com Deus, ao andarmos com Cristo, em saber que Cristo conduz a nossa vida, conduz a vida do cristão salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro. Irmãos, eu penso que Paulo estava falando exatamente disso. Ele estava dizendo aos crentes de Corinto, e com certeza está dizendo para nós também, nesses dias também, nesses nossos dias difíceis. Pois se nós compreendermos o apóstolo nesse texto, as suas palavras deverão nos servir como grande exemplo e nos dar um tremendo impulso para que travemos o combate da fé e corramos a carreira que nos está proposta para obtermos a incorruptível coroa da glória, como diz 1 Pedro 5,4. Coloca aí 1 Pedro 5,4, por gentileza. 1 Pedro 5,4. É famoso, é conhecido esse texto. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Nós somos salvos, sim. Somos salvos. Deus nos salvou. Pela sua graça, misericórdia. Salvou-nos. Nos salvou, pobres, miseráveis pecadores, terríveis pecadores.
Ele nos salvou. Mas nós precisamos perseverar na fé. Amém ou não amém? Nós precisamos perseverar na fé e correr como um atleta que corre não para esse tipo de prêmio, não para um prêmio corruptível, não para uma coroa corruptível, mas uma coroa, como diz o texto, imacessível. Eu não sei o significado dessa palavra, esse texto. A área é mais difícil, eu não sei. Se tiver uma palavra que melhor traduza. Então, queridos, eu quero fazer duas observações importantes aqui, enquanto eu olho para o texto de Paulo, capítulo 9, do versículo 23 ao 27. Nós podemos observar aqui no texto dois fatos importantes, que esses fatos demandam sim, cuidadosa atenção nossa para esse texto sagrado. Duas observações que nós encontramos aqui. Encontramos o prêmio e encontramos a prova. Prêmio e prova, dessa ordem, para não ficar mais difícil ainda, prova e prêmio. Encontramos o prêmio, mas também encontramos o primeiro fato é que existe o prêmio. O prêmio. Existe, meus irmãos, algum prêmio prometido para aqueles que correm a carreira da fé? Sim ou não? Existe ou não existe um prêmio prometido? Existe? Nós podemos correr a corrida da fé, irmãos, de olho nesse prêmio, sim ou não? Só podemos e só devemos. Claro. Que sentido tem isso daqui, meus irmãos? Eu não sei se você pensa como eu ou diferente de mim, tudo bem. Se você pensar diferente de mim também, eu respeito muito o seu pensamento. Mas me diga uma coisa: você não acha e você não ora para que o Senhor venha buscar a sua igreja, não? Nós estamos orando por isso. Eu acho que já faz tempo. Porque isso aqui não tem mais nada. Guardado as devidas proporções da igreja que está na terra, dos relacionamentos que nós temos, das pessoas que nós amamos, que nós vamos ver aqui o sentido do que Paulo está falando. Então, existe algum prêmio prometido para aqueles que correm a corrida da fé? Existe. Nós podemos correr pensando nesse prêmio? Devemos correr pensando nesse prêmio. E a segunda observação que devemos fazer é sobre a prova, o prêmio e a prova. Como é que devemos correr, meus irmãos, a corrida da fé? De forma que nós não sejamos desqualificados. É disso que Paulo está falando. Como nós devemos correr a corrida da fé sem sermos desqualificados? Desqualificado, pastor? Sim. Paulo apresenta o prêmio da prova. Ele apresenta o prêmio da prova de 4 modos, de 4 maneiras distintas, diferentes, em 4 versos diferentes. Ele revela que o que está à prova é o prêmio. E aí, eu vou falar legislar em causa própria. Eu sou da educação e a educação trabalha com provas, com avaliações. E é óbvio que elas têm razão. Elas mensuram resultados, sim ou não? Pelo menos deveriam mensurar resultados. E prova é feita para você obter nota, sim ou não? É o sentido da prova. Eu falei isso na quarta-feira, pregando sobre Tiago, sobre a prova, a luta da fé. A prova só existe para que seja mensurado um resultado, uma nota. Não faz sentido prova sem nota.
Então, Paulo apresenta o prêmio da prova de 4 maneiras diferentes, em 4 versos diferentes. Ele revela que o que está à prova é o prêmio. Ele usa a sua própria vida, como ele disse no texto, vamos já voltar no texto, como exemplo para os coríntios. Ao mesmo tempo em que ele revela que está na corrida com eles. Ele diz, olha, coloca ali o versículo, acho que é o 24, se eu não me engano, 25. Ele diz que ele é exemplo para eles. 25. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Coloca o outro. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele dá o exemplo dele, sim ou não? Ele dá o exemplo dele. Ele diz, olha, vocês têm uma carreira a correr, a carreira da fé. Eu também tenho essa carreira da fé a correr, mas vocês não vão correr só, eu estou correndo com vocês, ele diz. Imagina só, se o nosso pastor, que é o pastor da igreja, resolve dizer para nós o seguinte, olha, eu tenho a minha carreira da fé, eu corro a minha carreira, e vocês correm a de vocês. Vocês não contem comigo para que eu corra com vocês a carreira da fé. Seria terrível, sim ou não? Seria horroroso. Isso significa que Paulo está dizendo que nós, a igreja do Senhor, corre a carreira da fé junta. Nós só podemos correr a carreira da fé, e é o que faz mais sentido. Claro, nós precisando uns dos outros. Como que a gente não consegue entender isso? Como que é tão difícil a gente não correr a carreira da fé do irmão, não estar junto com o irmão, não estar próximo, não ajudar uns aos outros? Meu Deus, como que pode? Não faz sentido. Isso é qualquer coisa menos uma igreja. A igreja corre a carreira da fé junto, os irmãos correm a carreira da fé juntos, não é separado. Então, a salvação, queridos, é o prêmio da prova. É essa salvação que tanto ele como os coríntios estão buscando. Então, a primeira observação está no versículo 23, coloca o 23, que é a primeira observação. Olha como é que Paulo se descreve. Paulo, exemplo, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Cooperador com o evangelho. Irmãos, como é que nós cooperamos com o evangelho? Ou nós não cooperamos com o evangelho? Cooperar com o evangelho não é estar aqui para pregar, isso é uma parte da cooperação também. Mas tem muita coisa implícita aí, se ou não cooperar com o evangelho, diga aleluia. Quanta coisa implícita tem em cooperar com o evangelho. Vocês acham que o Senhor não te salvou? Você acha que o Senhor não te salvou? Se não foi para você cooperar com o evangelho, para quem foi, meu irmão? Me responde aí. Paulo faz questão de dizer, olha, então a primeira observação é esta, está no versículo 23, Paulo se descreve como cooperador do evangelho. O versículo 23, ele é uma conclusão solta não, ele é um pensamento que Paulo começou a desenvolver lá no versículo 19, volta no 19, esse pensamento, Paulo não começou a desenvolvê-lo aqui, foi no versículo 19, Paulo falou do seu amor pelas pessoas lá,
e do seu desejo de ganhar o maior número de pessoas possíveis para Cristo. Olha lá, 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Pode continuar. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Veja que no versículo 23, Paulo resumiu a sua paixão, meus irmãos. Ele resumiu a sua paixão, o seu amor pelas pessoas, pelo Evangelho, da seguinte maneira: tudo faço, tudo, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Paulo quer se tornar cooperador do Evangelho para ganhar aquilo que o Evangelho promete. Claro. Afinal, quem não coopera, olha só, dá provas de que realmente não tem parte naquilo com o que deveria cooperar. Se você não coopera com o Evangelho, você está só demonstrando mesmo que você não faz parte disso, que você não faz parte do Evangelho, porque você não coopera com aquilo com o que você não faz parte. É simples. Você só tem parte em alguma coisa se você de fato faz parte daquilo. Pense num casamento então. Existe um casamento que o marido coopera e a mulher fica olhando? Ou a mulher coopera e o marido fica olhando? Claro que não. Será que o homem não é aquele que coopera para manter uma aliança de vida, uma aliança com a esposa? Será que a mulher não é aquela que coopera e não deve ser aquele que coopera para manter uma aliança com o seu marido? E se não há cooperação, não tem casamento. O Evangelho, meus irmãos, promete salvação sim. E eu só posso dizer que sou salvo se cooperar com a proclamação da salvação. Irmãos, o Evangelho promete a salvação do pecado, a salvação da condenação da morte, a salvação da morte eterna, a salvação da ira vindoura de Deus. Ele promete a salvação do inferno, por mais que essa expressão não seja tão acatada e tão aceitada. Inferno, que é isso? Eu sempre estava falando de inferno, de céu e inferno. Se falar de inferno parece ser uma ofensa, não é? Às pessoas. Mas ele existe, irmãos. Paulo está testificando que ele vive pela causa do Evangelho. A sua vida é para a salvação daqueles que o ouvem, bem como para a sua própria salvação. Irmãos, nós somos salvos, vou repetir mais uma vez. Eu não estou pregando e não estou ensinando que nós somos salvos por obras. Não é isso. Mas eu estou ensinando, estou pregando que você precisa perseverar na salvação. Por isso a perseverança dos santos. Persevere. Lute a carreira da fé. A carreira que Deus propôs para você, a carreira que Deus quer que você corra.
Lute. Tá certo? Então, Paulo, coloca aí 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, irmãos. Por favor, 1 Timóteo 4, 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, Paulo escrevendo a Timóteo, não é? Salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Ué, Paulo não era salvo? Ué, salvarás? Espera aí. Timóteo não é salvo? Paulo também não é um salvo em Cristo? Por que o verbo aí está posto no futuro? Se ele já é salvo. A salvação de alguém, meus irmãos, a salvação dos salvos, parece redundante, mas a salvação dos salvos só é comprovada quando ele persevera na fé, quando ele coopera com o Evangelho. Amém? Quando ele coopera com o Evangelho. Se alguém não coopera ou para de cooperar com o Evangelho, essa pessoa começa a dar provas legítimas, provas cabais de que ela não foi salva. Ela se desqualifica. Do mesmo jeito que um atleta se desqualifica quando está na prova, quando está na corrida e é pego no exame antidoping. Ele se desqualifica. Aliás, tem casos e casos de atletas que são pegos na prova depois, no exame antidoping, e eles devolvem a medalha, sim ou não? Devolve, e não é contado como medalha, como tesouro, como troféu. E por que ele se desqualifica? Porque ao longo da corrida, essa pessoa, ela passa a provar que não é um desportista, ela é uma farsa, ela é uma mentira, ela é um engano. A pessoa que ganha medalha de ouro, e antes ela usou substâncias proibidas no doping, ela é uma farsa, ela não é considerada sequer desportista, não um desportista legítimo, porque ela ingeriu substâncias proibidas, que a tornou diferente. A sua essência ficou diferente uma vez que ela usou substâncias proibidas. O que Paulo, meus irmãos, está querendo dizer é o seguinte: se eu não coopero com o Evangelho, eu não tenho parte com o Evangelho. Eu não tendo parte com o Evangelho, eu não posso dizer que eu tenho o que o Evangelho promete. No caso, a salvação. É por isso que ele diz no versículo 23, faço tudo isso por causa do Evangelho, com o fim de ser cooperador com ele. Então, meus irmãos, nós precisamos levar isso a sério, mas muito a sério. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo como cooperadores do Evangelho? Nós amamos as pessoas, elas fazem parte da nossa oração, meus irmãos. A gente tem dado exemplo de vidas transformadas para essas pessoas com as quais nós convivemos. A segunda observação aqui está no versículo 27, coloca no 27, por gentileza. Paulo fala da sua qualificação para o prêmio. Paulo fala da sua qualificação para o prêmio. Puxa! Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É ele que está dizendo. Irmão, se Paulo
pode ser desqualificado, imagina eu, imagina tu. Eu posso ser desqualificado. Ele corre essa corrida, ele corre essa luta que é a vida cristã, se preocupando em manter-se qualificado. Está aí o texto. Ele não quer ser desclassificado, o apóstolo Paulo. Ele não quer chegar no final da prova, meus irmãos, e ser pego no exame antidoping. Veja o que ele diz. O 27 aí, ó. Está vendo? Ele diz que não quer ser desqualificado. Irmãos, a verdadeira vida cristã são lutas, sim. São lutas contra o pecado que habita em nós. A verdadeira vida cristã, ela nos impele a ter fome de Deus. Irmãos, nós temos que nos alegrar em Cristo, sabe? Nós temos que ver a vida cristã com alegria, embora na luta, embora na dor, na dificuldade, nas lutas que nós travamos com os nossos pecados mesmo. Mas saber que Deus está com a sua mão sobre nós, saber que nós não somos, como eu falei hoje na escola bíblica pela manhã, estudando sobre Gênesis, nós precisamos saber que nós somos a coroa da criação de Deus. Nós somos o clímax da criação de Deus, o ápice da criação. Deus criou todas as coisas, criou o mundo, o universo todo, e preparou o universo para colocar o homem lá. Nós temos que usufruir sim do que Deus fez por nós. Em meio às lutas, às dificuldades, a gente tem que entender que nós somos escolhidos de Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Isso é importante. Então nós temos motivo para nos alegrarmos, meus irmãos. Então, essa fome de Deus, essa fome por mais de Deus, Paulo afirma que se ele não tomar cuidado, ele se desqualifica. E quando continuamos seguindo esse raciocínio, nós vamos ver Paulo fazendo advertência severas à igreja de Corinto. Paulo nos apresenta aqui o exemplo de Israel. Está no capítulo 10. Ele nos faz considerar, irmãos, a tremenda responsabilidade dos que professam ser cristãos. Eu não sei se você já descobriu isso, mas ser um cristão, irmãos, demanda uma responsabilidade muito grande. Pois eles se tornaram, nós cristãos nos tornamos participantes, meus irmãos, das mais excelentes bênçãos espirituais. Somos participantes das bênçãos espirituais de Cristo, da sua obra, do seu Espírito, da sua palavra. Mas Deus não teve como se agradar da maioria desse povo de Israel aqui, pois para muitos lhes faltou a fé. Coloca aí Hebreus capítulo 10, versículo 38, por gentileza. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É melhor morrer do que olhar para trás. É melhor morrer. É melhor que Deus lhe leve. É melhor que Deus me leve para eu olhar para trás. A porca voltar ao espojador de lama. O cachorro voltar ao seu vômito novamente. Deus já nos tirou do mundo. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Então as lutas que nós temos, sim, é para a gente, para Deus firmar mais ainda a nossa fé, para nós ficarmos mais talhados, mais preparados, mais firmes na fé, e não para recuar, e não para desistir da fé. Concorda, meus irmãos? Pela história desse povo aqui de Israel, no deserto, Deus nos dá aqui um triste exemplo do que nosso coração é capaz de produzir. Mesmo nós estando servindo a Deus,
todo cuidado é pouco. A cobiça, a idolatria, as murmurações. E o texto nos adverte solenemente das consequências desses frutos da carne, ainda que a graça opere em favor da vida do crente. O tentador, o diabo, aquele que quer destruir as nossas vidas, e não duvide disso, empreende tudo para fazer aflorar o mal, o pecado que habita em nós. Nós temos que ter muito cuidado. O objetivo do inimigo é nos derrubar, meus irmãos, principalmente quando nós pensamos que nós estamos bem. Eu estou muito bem, a minha vida está de vento em popa, eu estou firme em Cristo, nada pode me derrubar, e eu me vanglorio disso, e eu não coloco os meus joelhos no chão, e eu não me curvo diante do meu Deus, e eu acho que isso é por mim mesmo, é meu mérito, sabe? São os meus méritos, e aí eu fico... E aí isso é muito perigoso, isso é terrível. Então, o quão encorajador é nós sabemos que no meio das lutas, meus irmãos, que nós passamos, das batalhas, das terríveis batalhas, tanta gente passando batalha com enfermidade na nossa igreja, mas como é bom saber que esses irmãos estão firmes com Cristo, como é bom saber que esses irmãos almejavam e queriam tanto estar celebrando aqui no culto com Deus, passando por lutas, mas já já eles vão contar as vitórias, amém? Já já eles contam a vitória. Eu passei como muitos de nós passamos. 1 Coríntios capítulo 10, esse é um dos textos que eu sei de cor, mas se quiser botar ali, pode correr o risco de errar, que eu estou nervoso. 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio tentação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar, provar, acima do que podeis, antes com a provação, com a tentação, lhe dará também o escape. Então não se preocupe, eu estou sendo tentado, pastor, eu estou sendo provado, está aí o texto. Além da tentação, da provação ser humana, ela só vem sobre você até onde você resiste. Diga amém. Está na palavra de Deus, está na palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir essas promessas. Olha só o texto, 1 Coríntios capítulo 10, coloca aí o texto, 1 Coríntios 10, vamos ler alguns versículos ali. Versículo 1, tá, irmãos? 10, 1. Ora, irmãos, isso Paulo escrevendo a Coríntio, a igreja de Corinto, e explicando, trazendo a vida da nação de Israel para aquele contexto, mostrando para eles como o nosso coração é corrupto, embora Deus fazendo tudo por eles, vejam o que eles foram capazes de fazer. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, ou seja, todos debaixo da mão de Deus, da nuvem de Deus. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, está vendo? Assim na nuvem, como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Paulo aí está se referindo, depois você pega na sua Bíblia lá, a Números capítulo 25.
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pela mordedura das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Você precisa de Deus mais do que você pensa, meu irmão. Eu preciso de Cristo muito mais, mas muito mais do que o que eu penso. Não é que o crente perde a salvação, é bom que diga mais uma vez. Pregar essa mensagem assim, num meio calvinista, não sei, talvez não seja tão bem vista. O problema é que muitos pensam estar salvos, meus irmãos, mas não estão. Pensam estar de pé, mas não estão. Já caíram. Mateus 7, 21 e 23. Mateus 7, 21 e 23 é um texto também que vocês conhecem muito bem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Por ser muito fácil se enganar quanto ao estado da salvação, Paulo adverte aos coríntios, em uma segunda carta, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, olha a advertência de Paulo, 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. A prova de que estamos qualificados, meus irmãos, para o prêmio, para a salvação, é perseverarmos em santidade, é vivermos uma vida com Deus, combatendo o bom combate da fé. Filipenses, Paulo diz em 3,12, não que eu o tenha já recebido, ou o tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Eu não acredito, de fato, em alguém que diz que foi conquistado por Cristo e que não quer conquistar com Cristo, e que não quer permanecer firme com Cristo. Você já foi conquistado por Cristo, Ele conquistou você, Ele é irresistível, e por isso nós estamos aqui. É irresistível a pessoa de Cristo, é irresistível a mensagem de Cristo. Eu não consigo resisti-la, você não consegue resisti-la jamais. Quem é louco para resistir a Cristo? Quem é louco para resistir a um chamado de Deus? Deus está chamando para você ser cooperador com o Evangelho, meu irmão. Não sei o que você está pensando, não sei que tipo de cooperação você pensa em fazer. Eu sei que você já coopera, mas pense sobre isso. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12 também, o apóstolo Paulo
vai dizer a Timóteo, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate da fé, tomei posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Hebreus capítulo 12, versículo 14. O escritor de Hebreus vai dizer para a gente correr com perseverança a fé, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Seguir a santificação, buscar a santificação, é correr atrás de alguma coisa, mas não é correr de qualquer modo, irmão. É correr como o atleta corria para o prêmio, correr querendo alcançar o prêmio, correr com paixão, com dedicação, com amor. Irmãos, nós não somos chamados para viver com menos paixão, não, com menos amor, não, nós somos chamados para viver o evangelho com amor, com dedicação, com paixão, quebre onde quebrar, aconteça o que acontecer. É assim que nós somos chamados. Nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que olham para trás, que retrocedem, uma vez que Cristo nos comissiona, nos chama, para que nós possamos cooperar com o Evangelho. Paulo, portanto, usou o seu exemplo 2 vezes ao falar de sua cooperação e ao descrever, meus irmãos, a sua preocupação com a qualificação, para mostrar aos coríntios aqui, que o prêmio que está à prova é a salvação. Agora, ele mostrará o que está à prova na maneira como os coríntios correm a corrida e o combate à fé. Versículo 24, ele vai mostrar agora o prêmio, e o prêmio é o céu. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. De tal maneira, vocês sabem que essa expressão é uma expressão, tem no centro da Bíblia, no principal versículo da Bíblia, podemos dizer assim, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, é inexplicável. Então, correr de tal maneira, como é de tal maneira? Como é, por exemplo, eu já cheguei a visitar pessoas, e eu fui visitar uma irmã um tempo, em outra cidade, eu estava em Fortaleza, e eu tive vergonha dessa irmã, porque ela estava vivendo uma vida tão difícil, numa cama, num leito de hospital, e eu fui lá para tentar dizer alguma coisa para ela, mas ela foi que disse para mim, ela foi que disse: meu filho, eu estou aqui doente, mas tão feliz, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu prêmio, isso aqui vai passar. E eu disse: puxa, valeu a pena eu ter vindo aqui para aprender. A palavra prêmio só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aparece aqui nesse texto, certo? E aparece também em Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Portanto, não receber o prêmio é não ir para o céu. É isso. Então, quando Paulo diz, correr de tal maneira que alcanceis o prêmio, ele está declarando que o céu depende de como corremos a prova. Isso mesmo, pois a maneira como nós corremos a carreira da fé, a prova que nos está proposta, revela exatamente se nós estamos no caminho da salvação, no caminho da vitória ou não. Versículo 25, Paulo também faz uma declaração sobre o que de fato está esta prova aqui menciona. Ele diz no verso 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
Não, mas eu não consigo me dominar. Eu não me domino. Se Cristo lhe dominasse a sua vida de fato, você dizia assim: eu me domino, em Cristo eu me domino. Estou finalizando aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, meus irmãos, primeira aplicação: a vida cristã é de fato uma coisa muito séria. A gente não pode brincar com isso, sob pena de que a nossa salvação pode estar a mercê. A vida cristã é coisa muito séria. O que está à prova é muito valioso, a salvação é eterna. A maneira como vivemos as nossas vidas, meus irmãos, a forma como nós combatemos e corremos a prova da fé, fará toda a diferença no que diz respeito ao receber o prêmio, ou seja, a ser desqualificado da prova. A coroa incorruptível, a salvação final, está preparada, meus irmãos, para aqueles que correm, para aqueles que combatem sem tréguas, sem tréguas. Você não pode dar trégua à luta da fé. Eles combatem, eles lutam, eles completam a carreira, eles perseveram na carreira, eles guardam, eles apreciam, e tudo que eles fazem amando a vinda de Cristo. Foi por isso que eu iniciei falando essas perguntas. Pela manhã, eu sempre faço meu devocional ali e tal, e a minha oração, e eu vou trabalhar, e eu fico fazendo essas perguntas para mim: Senhor, eu quero fazer alguma coisa para te glorificar hoje, para te honrar. Me guarda a minha vida. Como é que eu estou vivendo, Senhor? Me ensina como é que eu vivo para te adorar, para te servir. Me ensine, Senhor. Não deixe eu andar sozinho. Exige concentração, meus irmãos. Exige dedicação, paixão, vibração, comprometimento. Enfim, a perseverança apaixonada dos atletas, em busca do ouro, como Paulo disse, em busca da glória, dos aplausos dos homens, os aplausos dos homens, mesmo que por breve momento. É o padrão da vida dos atletas. Eles querem ser aplaudidos, eles querem o troféu, eles querem ser aplaudidos. Olha, ganhou o primeiro lugar. Lembrem-se de que o Senhor Jesus tem prometido para aqueles que buscam a santificação com paixão, perseverança, infinitamente superior. Ele tem coisas superiores para nós, mais valiosas do que o ouro olímpico, do que o ouro dos jogos istmicos. Ele tem para nós a salvação, e é o nosso prêmio. Diga aleluia. Eu vou só ler rapidamente, vou finalizar aqui uma ilustração. John Phillips, ele registrou o seu comentário, no seu comentário bíblico, uma história que foi contada por Hendricks. Isso aconteceu numa conferência no Instituto D.L. Moody. Eu vou ler para os irmãos aqui. Ele disse: olha, numa certa ocasião, estou finalizando, Hendricks teve a oportunidade de jogar damas contra o jogador campeão da cidade. Na época, Hendricks era um jovem rapaz bastante confiante, que pensava que poderia encarar aquele jogador veterano. Ele começou o jogo e decidiu estabelecer o ritmo. Após alguns poucos movimentos, seu oponente lhe entregou uma peça e disse: pode comer. Hendricks comeu e tirou a peça com triunfo do tabuleiro. Ele pensou que estava com a partida no bolso, partida ganha, quando de repente seu adversário colocou outra peça sob ameaça e disse: você terá que comer de novo. Coma de novo a peça. Então, todo satisfeito, Hendricks comeu aquela peça novamente. Daí aconteceu que o velho homem pegou uma de suas peças e simplesmente começou a comer. Pulou vários cantos do tabuleiro, levando 4 peças de Hendricks, com bastante precisão.
E a peça do homem chegou à linha final e ele disse: coroa de dama. Depois disso, o jovem Hendrix não teve chance alguma quando aquela dama comeu uma por uma de suas peças, até que ele perdeu tudo. Daí o Dr. Hendrix destacou a lição e lhe disse: um bom jogador de dama não se importa em perder algumas peças. Ele o faz com alegria, desde que saiba que está indo em direção a uma coroa. Nós já perdemos e ainda perderemos algumas batalhas aqui, meus irmãos. Algumas lutas. Nós travaremos ainda. É certeza. Vamos perder algumas peças do tabuleiro. Mas nós estamos indo em busca, em rumo à coroa que o Senhor está preparando para cada um de nós. Diga amém. Vamos orar. Querido Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. Nós sabemos o quanto nós somos imerecedores do teu amor. Nós sabemos o quanto nós somos imerecedores da tua graça. E estamos aqui porque o Senhor tem nos alcançado, tem nos mostrado o caminho. Senhor, que nós possamos continuar no caminho da vitória, no caminho do triunfo, no caminho da coroa. Nos conduz em triunfo, em vitória. Pega a nossa mão, Senhor, naquela hora que nós sofreremos ataques como do inimigo, que o Senhor pegue na nossa mão quando nós não podemos ter mais força, quando nós não tivermos mais ânimo ou força para lutar, para correr atrás, que o Senhor pegue na nossa mão e nos conduza à vitória. Nós precisamos disso todos os dias, Senhor. Nos conduz a tua igreja, conduz os teus filhos ao caminho da vitória. Nos mantenha firme na luta, na batalha da fé, Senhor. Nos mantenha firmes, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Amém.